Será que existem jeitos brasileiros de ser e de escrever? Os livros conseguiram capturar a alma do país? A literatura constrói a identidade nacional ou não? A literatura constrói a identidade nacional? Cara, a literatura é chave para a construção de qualquer identidade nacional, né? É óbvio que nem todos conseguiram que a literatura seja a pedra angular do seu país, como por exemplo a França, né? Como a Inglaterra, né? A Inglaterra é a Inglaterra shakespeariana até hoje, né? Até porque tá cheia de trono manchado de sangue até agora, né? O Brasil é um país quase ágrafo, na minha opinião, né? Tá aquém do analfabeto. Neguinho acha que o Brasil é um país cheio de analfabetos, 14 milhões de analfabetos, ou sei lá, 30 milhões de analfabetos funcionais. Eventualmente a gente olha pro Brasil com um olhar mais crítico e evidentemente cínico também, no meu caso particular, que adoro o cinismo, e eu costumo dizer que o Brasil é ágrafo, né? Ainda nem chegou na era da palavra escrita, né? Porque, de fato, e sem piada agora, o Brasil é um país com dificuldades, não se pode dizer que o Brasil é um país letrado, né? Mesmo assim, a identidade nacional é uma fabulação, é uma fabricação, se fabrica uma identidade nacional. E o Brasil jamais teria sido capaz de fabricar a sua, como qualquer nação, se ela não tivesse como base a palavra escrita. E tem mais. Na minha opinião, o Brasil é o único país do mundo, que eu saiba, que entrou no curso canônico da história já com uma obra-prima literária. A invenção do Brasil começa com a Carta do Pero Vaz de Caminha, que é um mundo... Cara, assim, ó, óbvio, a carta é conhecida no colégio, é citada, mas quem lê de fato a carta, quem se entrega à leitura da Carta do Caminha, não tem como não concluir a única conclusão possível. Se trata de uma obra-prima literária. É extremamente bem escrita, é repleta de frescor, minúcia, detalhe, faz o elogio da tolerância, do convívio entre os opostos, e é um cântico, uma profecia que o Brasil ainda não foi capaz de realizar. A questão da identidade nacional está em baixa ultimamente? Por total, né? Quando a gente... É óbvio que, como diz o poeta, o tempo não para, né? Mas o fato é que houve um momento em que esse país se preocupou muito em refletir sobre si mesmo, né? Diga 1933, né? O ano de raízes do Brasil, o ano em que Casagrande Senzala já está sendo gestado, o ano de formação econômica do Brasil, do Caio Prado, né? E se preocupava-se muito com uma discussão do que significava ser brasileiro, quais os destinos do Brasil, que geraram essas obras-primas, né? Casagrande Senzala permanece até hoje como um dos livros favoritos da minha vida, né? Porque, embora seja um livro de história, sociologia e antropologia, é quase proustiano na sua narrativa, né? O texto, o estilo do Gilberto Freire, para mim, são encantadores, né? Qual é a reflexão que a gente tem sobre o Brasil hoje em dia, né? Será que é nas redes sociais, para mim desprezíveis e repugnantes redes sociais? Pelo amor de Deus, ninguém tem 140 caracteres para opinar sobre alguma coisa. 140 caracteres é ejaculação precoce. Vai dizer alguma coisa... já acabou. E, não, mas é a síntese. Pelo amor de Deus. Então, eu acho que está totalmente embaixo uma discussão efetiva e genuína sobre o Brasil, e acho que isso se deve muito também ao fato de que a crítica literária no Brasil virtualmente não existe, né? Porque é a partir do olhar do crítico, ao discutir as obras que são lançadas, que se gera um novo grau de discussão, né? Esse grau também não existe, e isso vai fazendo com que as obras também não sejam escritas. Claro que é uma coisa antiga, quase século XIX, você ficar discutindo essa história de identidade nacional num mundo que é totalmente globalizado. Quais são os autores que formaram a identidade nacional, tá? Os grandes, os caras. Bom, cara, assim, é óbvio que esses românticos tiveram a sua participação definitiva. Agora, os caras mesmo que estabelecem
as bases literárias sobre as quais o Brasil se projeta e se reflete, são os caras que vieram logo a seguir com o realismo. O grande Machado de Assis, que é o maior, talvez o único gênio efetivo brasileiro, embora, Guimarães Rosa e a sua alquimia verbal também deva ser levado em conta, mas, sei lá, para mim incomparável com Machado, né, com aquela ironia fina, né, cara, com aquela coisa meio mortiça e ao mesmo tempo, né, um mormaço, mas ao mesmo tempo um alfinete, né, sensacional, né. O Lima Barreto, que passou toda a sua vida, o mulato, tipo, também, o outro mulato também, né, o Machado, né, inclusive aquele episódio relativamente recente da Caixa Econômica Federal em que o Machado aparece branco, daí é uma revolta e bota um Machado negro, né, que é muito revelador dessa confusão do próprio Brasil e da sua ignorância com relação a um dos seus maiores gênios. E o Lima Barreto, então, com uma vida horrorosa, a qual o reconhecimento foi sempre negado em vida, né? E aí isso, de certa forma, num caldeirão que chega no Euclides da Cunha, né, cara, com os sertões, que ninguém, mas como é chata aquela parte, a terra, o homem também é mais ou menos, vamos logo pra luta. Claro que a luta é uma parte mais dinâmica, mas a terra é sensacional, né? O fragor que se exala daquela caatinga, daquele Nordeste, é inacreditável. Né? E claro, a gente está pulando aí umas coisas regionalistas, né? Porque aqui mesmo no Rio Grande do Sul, o José Simões Lopes Neto, sabe, com todo o linguajar do gaúcho, um cara cuja obra foi recentemente recuperada pelo Luiz Augusto Fischer, infelizmente torcedor daquele outro time que não é o Grêmio, aqui de Porto Alegre. Mas é que é um livro que mesmo hoje o gaúcho urbano, o porto-alegrense especialmente, só consegue ler com o auxílio do glossário, né? Mas é um cara que ajudou também a fundamentar essa identidade específica daqui do gaúcho, né? Agora, a tradição nordestina, mesmo regionalista, muito mais rica, muito mais dinâmica, né? Porque aqui as coisas são meio preto e branco, né? Nesse lugar, pode ver o tempo aí, ó, se os teus cinegrafistas fossem bons, eles fariam um zoom, assim, apareceria esse céu baixo, casto aqui, entendeu? Opressivo, ao contrário lá daqueles risonhos céus nordestinos, né? Mas, e a gente ainda está esquecendo lá da Amazônia, lá, né, cara? E claro, a corte, né? O Rio de Janeiro, né? Com a Luiz de Azevedo, né? São Paulo com Álvares de Azevedo, Noite na Taverna, claro que aí ainda é esse romantismo, mas todos esses caras ajudaram a solidificar isso. Agora vem uma coisa importante, vou até fazer uma pausa para facilitar a edição. Tudo isso virou matéria de vestibular, né, meu chapa? Neguinho só lê isso obrigado no colégio, e no pré-vestibular, no cursinho pré-vestibular. E aprende a odiar isso, em vez de venerar. Mas esses caras não estão trancados dentro da sala de aula. Esses caras são matéria viva. Esses caras são palavras pulsantes, magmátimas. Opa! E magmática, é de magma. É, de magma. Magnéticas. São palavras magnéticas. Como dizia eu, são palavras magnéticas. Essa parte tu não pode cortar. Né? E, mas tá ali, preso, aprisionado, né? E que obra funciona melhor como registro da identidade nacional? A obra de ficção ou de não ficção? Olha, eu acho que o Brasil chegou mais próximo de se reconhecer nas suas complexidades com a não ficção. Talvez seja pelo fato de que essa minha biblioteca aqui, esse lugar que eu trabalho e que desses livros que eu respiro, haja aqui muito mais não ficção do que ficção. Talvez seja fruto disso, mas não sei, cara. São raras as obras de ficção que atingem o nível, por exemplo, de Os Donos do Poder, do Raimundo Faoro. São raríssimas as obras de ficção que têm o fulgor de Visão do Paraíso, do Sérgio Buarque de Holanda. E isso
sem mencionar o que eu já falei antes de Casagrande Senzala, de toda a obra do Gilberto Freire. São raríssimas as reflexões literárias e obras de ficção surgidas no Nordeste, com toda a riqueza literária do Nordeste, que tenham o mesmo valor do Luiz Câmara Cascudo, né? O Câmara Cascudo é um cara que mergulhou no imaginário nacional, do folclore, da superstição, da cultura popular, de um jeito, luminoso. Então, eu acho que mesmo sendo um país da fabulação e tendo uma visão distorcida de si mesmo, o que pode gerar boa literatura, o Brasil, paradoxalmente, se avalia melhor na obra de não ficção do que na literatura. O mundo cada vez mais globalizado afastou os jovens da literatura que reflete o Brasil? Se é que ela existe? Primeiro que essa literatura que reflete o Brasil faz tempo que está ausente, né? Eu acho que os últimos exemplos assim que a gente tem, o último talvez seja o Milton Atum, assim, né? Tudo bem que daí a gente tem que dizer aquela frase, o clichêzão, mas que é engraçado: canta a tua aldeia e cantarás o universo, supostamente do Tolstói, segundo eu li na Wikipedia, que é a minha fonte principal de consulta, e ele, né, tão obcecado lá por Manaus, né, que aliás não existe mais, como ele próprio admite, Amazônia e tal, né? E antes dele, é que eu sou desinformado, preciso deixar claro que eu sou desinformado quanto à literatura. Mas assim, é Rubem Fonseca, Milton Atum, sei lá, Bernardo Carvalho, né? Esse menos com relação à coisa nacional, né? Mas eu acho que faz tempo que essa literatura que vem e ajuda a você a definir o país está um pouco ausente faz um tempo, né? Mas qual era a pergunta mesmo?